Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse aqui vai ser um videozinho introdutório para você entender como que vai funcionar um indicador que é o ponto de retorno, certo? Você já adicionou, você já viu o vídeo ali para você adicionar os indicadores. Já com ele na tela, eu quero mostrar primeiramente, antes de mostrar como que funciona o método para a gente identificar isso a nosso favor para a gente operar, primeiramente eu quero mostrar para vocês as duas opções. Quando você pode dar dois cliques aqui em cima do indicador, ó, você vai ter aqui essa aba aparências, tá? Linha guia e preenchimento. Essa linha guia você não vai fazer nada, tá? Não mexe nada. A aparência aqui você consegue mudar as cores, certo? Aqui das linhas, por exemplo, né? Eu não quero esse verde, quero botar um outro verde, eu quero botar branco, ó. Então eu consigo fazer a alteração das linhas aqui, caso você tenha o interesse de fazer isso, certo? A linha 1 é a de cima, a linha amarela padrão é do centro e a linha vermelha ela é vermelha. Eu já deixo isso aqui por um motivo que eu vou explicar para vocês. Você pode deixar só a linha, mas também você pode colocar o quê? Você pode botar o preenchimento. O que é o preenchimento? Você vai, esse espaço que está vago aqui, você consegue botar um preenchimento. Eu utilizo ele, tá? Aí você tem que trocar. Você vai ativar o preenchimento, você vai trocar da linha, você vai botar aqui o preenchimento com cor. Certo? Se eu deixar branco, ó, automático, desculpa, tá automático. Ó, se eu deixar branco, ó, tá vendo que ele vai pintar aqui, ó, de branco? Ah, não, eu quero deixar um laranjado aqui no meio, ó. Ele pintou para laranjado. Ah, eu quero deixar um verde. Ele pinta para verde. Ah, eu quero deixar um fúcsia. Ele deixa de fúcsia. Então aqui você consegue alterar a cor se você quiser deixar com preenchimento, tá? Eu deixo no preto e deixo ele assim. Esse é o padrão que eu utilizo. Beleza? Então aqui é uma propriedade bem simples para você fazer. Você dá dois cliques em cima do indicador, ou senão quando você clicar em cima dele, você vem aqui nesses risquinhos, ó, e aí vai ser a propriedade, certo? Então tem como você personalizar a cor que você quer deixar seu indicador, o ponto de retorno. O que é esse tal ponto de retorno? O ponto de retorno, pessoal, praticamente é o equilíbrio do dia. Podemos ver que ele marca o ponto de retorno de todos os dias, tá? Todo dia existe um ponto de retorno do dia que está sendo operado e os pontos de retorno do dia anterior. Então, praticamente, o ponto de retorno vai ser o guia ou a região ou o preço que vai ser a linha de equilíbrio do dia. O pessoal usa VWAP, VWAP é bom, mas eu prefiro utilizar aqui a questão do ponto de retorno, tá? Porque juntamente com o fluxo, com a leitura, ele se torna mais assertivo próprio que a própria VWAP. E qual que é o contexto? Como que eu vou utilizar o ponto de retorno a meu favor? Deixa eu pegar aqui minha linha de estudo. Pode ver, quando a gente trabalha com um eixo no mercado financeiro, se automaticamente eu tenho um ponto de retorno, um ponto de equilíbrio do dia, eu tenho que saber onde que esse ponto de retorno, essa linha de equilíbrio ele vai ser, e o ponto de retorno vai mostrar isso. Então ele vai ser uma linha aonde que, se o preço estiver trabalhando em cima do preço do ponto de retorno, eu sei que o equilíbrio do dia está trabalhando em o quê? Um equilíbrio positivo, certo? Diferentemente ao contrário, se o preço está trabalhando abaixo do ponto de retorno, eu sei que o meu equilíbrio do dia ele é negativo. E se eu saber usar isso com estratégia a meu favor, eu consigo saber a pressão do mercado e possível momento que ele pode chegar e ele pode ter uma reversão ou um ponto de suporte e ponto de resistência também. Então, automaticamente, com o ponto de retorno, eu sei aonde que é o ponto de equilíbrio do dia, se o preço está trabalhando abaixo ou acima. E geralmente, como ele é o equilíbrio do dia, a gente vai ver o que? Se eu estou trabalhando com o mercado é, vendido no dia, eu tenho que prestar atenção. Caso ele viole, ele perca a região de ponto de equilíbrio para baixo, a gente vai ter um trabalho vendedor. E toda vez que o preço começar a se distanciar do ponto de retorno, vai existir uma hora que ele vai fazer um pullback e vai testar o ponto de equilíbrio do dia. São onde a gente pode prestar atenção para a gente fazer talvez uma reentrada por pullback ou prestar atenção para ver se vai acontecer uma reversão. Por exemplo, a gente viu aqui que o preço ele veio romper o ponto de retorno, não conseguiu ficar acima do dia de hoje, e ele veio, entregou o mercado para baixo, começou a trabalhar somente embaixo do ponto de retorno, nos mostrando que o quê? Que o mercado era vendedor, estava trabalhando embaixo do ponto de equilíbrio, certo? E geralmente quando ele tende a se distanciar, existe uma hora no dia, tá? No dia, há dias, tá? Exceções, que ele tende a fazer aqui um teste de pullback no ponto de retorno, certo? Para depois ele continuar subindo. Caso ele rompa o ponto de retorno, a gente tem que começar a observar, ver se ele não vai reverter praticamente
o eixo, o ponto de equilíbrio do dia. Por exemplo, aqui, né? A gente teve o mercado aqui que ele perdeu nessa data, né? Ele perdeu o ponto de retorno, ele veio testar aqui, ó. Depois do movimento expressivo, ele vem testar o ponto de retorno, trabalha um pouco e a gente tem uma reversão aqui, ó, do mercado. Pode ver que ele passou o ponto de retorno, testou uma vez, não foi. Testou várias vezes aqui, a gente teve o rompimento e a confirmação do rompimento. Então aqui seria uma possível entrada aqui na troca de ponto de equilíbrio do dia, certo? E mesma coisa, ó, ele veio, ele tocou no ponto de equilíbrio, sentiu, provavelmente se o dia o fluxo está comprador-vendedor, existe uma rejeição de preço, tá? Ou teste de preços, geralmente nessas regiões aqui, que são regiões importantes de equilíbrio do dia, certo? E como é que eu posso analisar, talvez fazer uma entrada juntamente com o contexto? Você espera sempre, olha no contexto do mercado, se há uma rejeição acima do ponto de retorno e posso fazer uma entrada vendida, por exemplo, que foi aqui. Confirmou o rompimento do ponto de retorno, espero confirmar, entro no próximo candle e posso vender. Tá? Mesma coisa para compra. Se eu tenho um preço que ele já está rompendo o eixo do ponto de equilíbrio e eu vejo um candle, por exemplo, esse candle aqui, que ele me dá aqui uma estrutura, um candle sem preview, um corpo expressivo, possivelmente eu posso ver uma defesa no ponto de retorno e trocando o eixo do negativo para positivo, posso fazer uma entrada no rompimento e no fechamento acima do ponto de retorno, buscando alvos aqui para cima. Tá? Mas o intuito do ponto de retorno é realmente esse aqui, ele te mostrar o equilíbrio do dia. Tá? O eixo, se ele é positivo ou negativo, e você pode utilizar isso para fazer como gatilho de entrada, para você também tá conduzindo o teu trader ou fazendo a entrada. Uma coisa muito importante também, além do dia, que a gente tem o ponto de retorno do dia aqui, mas também note que a gente tem o ponto de retorno do dia anterior. E outra coisa também, o ponto de retorno do dia anterior, ele sempre é uma região forte também, que ele tende a respeitar o dia do ponto de retorno do dia anterior, tá? Juntamente com o ponto de retorno do dia de hoje, certo? Ou seja, amanhã, quando finalizar esse pregão, dependendo aonde o preço abrir, o preço pode abrir aqui em cima ou aqui embaixo, então nós temos que analisar também e ficar de olho no ponto de retorno sempre do dia anterior. Então, ponto de retorno você vai utilizar dessa maneira a seu favor. Tá bom, pessoal?